Bem-vindos ao debate. Hoje, a gente mergulha numa tendência que, está cada vez mais forte. A tentativa de organizar o conhecimento sobre inteligência artificial em guias práticos como o Manual de Inteligência Artificial do Irã de Melo Gonçalves e do Matheus de Castro Martins Abreu. E o material nos leva a uma questão central, né? Essa abordagem de manualizar a IA, oferecendo frameworks para tudo, desde abrir uma empresa até criar arte, isso funciona como uma ferramenta de democratização? Ou, pelo contrário, a gente corre o risco de simplificar demais o que é complexo, incentivando, a repetição de fórmulas em vez da inovação de verdade? Eu vou defender que esses manuais são, sim, um passo crucial para capacitar as pessoas, tornando a IA uma ferramenta acessível. E eu vou argumentar que essa abordagem, embora, claro, seja bem intencionada e prática, pode acabar por limitar a profundidade e a originalidade. Ela corre o risco de nos ensinar a seguir receitas num mundo que, na verdade, precisa de pratos completamente novos, incentivando a conformidade onde a gente deveria estar buscando a disrupção. Olha, a minha posição parte de um princípio assim, bem simples. A IA é uma tecnologia de uma complexidade, imensa. Manuais como este são essenciais para desmistificá-la, transformando conceitos que parecem distantes em ações concretas gerenciáveis. O guia não joga teorias no ar, ele oferece estruturas claras. Pense no Business Model Canvas, por exemplo, que força o empreendedor a mapear seus parceiros, atividades, recursos e, o que é crucial, como ele vai ganhar dinheiro. Ou o passo a passo para montar um pitch de impacto. Isso não é uma limitação à criatividade, pelo contrário, é o alicerce. É como aprender teoria musical, as escalas, os acordes, antes de compor uma sinfonia. As regras não são uma prisão, elas são a linguagem que permite a expressão. E a democratização que eu defendo fica muito clara em modelos de negócio que o próprio livro cita, como as plataformas multilaterais. É uma analogia interessante essa da música. Mas a minha preocupação é que, ao dar para todo mundo a mesma partitura, a gente acabe ouvindo só variações da mesma canção. A intenção de democratizar é nobre, sem dúvida, mas a simplificação excessiva é um perigo real, especialmente em áreas que são, por natureza, ambíguas, subjetivas, como a arte ou o empreendedorismo. O próprio manual, quando ele fala sobre a natureza emocional da marca, ele reconhece isso. Ele destaca que o valor de uma Apple ou de uma Coca-Cola não vem de um canvas bem preenchido, mas de uma conexão emocional autêntica, algo que, convenhamos, não se projeta numa planilha. O perigo que eu vejo é o da homogeneização. Se todo mundo usa o mesmo manual, o mesmo framework, corremos o risco de criar um ecossistema de ideias e produtos muito parecidos, sufocando a diversidade e a originalidade que movem o progresso de verdade. A inovação que muda o jogo, por definição, é aquela que não estava no manual. Vamos aprofundar um pouco nesse ponto do empreendedorismo. Você vê o Business Model Canvas como uma fórmula, mas eu vejo como uma ferramenta de diagnóstico, Um raio-x. Ele não te dá a ideia, mas ele te força a confrontar as fragilidades da ideia que você já tem. Ele obriga o sonhador a pensar em proposta de valor, em segmentos de clientes, fontes de receita. Isso não impede a disrupção, pelo contrário, aumenta a chance de uma ideia disruptiva sobreviver no mundo real. O manual usa o exemplo do modelo de negócio aberto, citando a colaboração da IBM com o Linux. A IBM, um gigante estabelecido, não criou o Linux, mas adotou uma estrutura colaborativa externa para inovar. Ela usou um framework, um modelo, para gerar algo novo e poderoso para os seus clientes. Isso é estrutura gerando inovação, não a limitando. Certo. Não, você tem um ponto sobre a viabilidade, mas a minha questão é outra. Essa viabilidade vem ao custo da originalidade? Estar uma ideia e depender dela para gerar a ideia. Os modelos de negócio que o manual aponta como exemplares, como as plataformas multilaterais, que são basicamente modelos que conectam dois ou mais grupos, como motoristas e passageiros no caso do Uber, foram disruptivos porque quebraram os padrões da sua época. O Uber não nasceu de um canvas. Seus fundadores viram um problema e criaram um modelo de negócio que ninguém tinha pensado. A dependência excessiva dessas estruturas que o manual ensina pode levar a um pensamento incremental, focado em otimizar modelos que já existem, em vez de criar categorias inteiramente novas.
O framework vira um guia para o território conhecido, não um mapa para o desconhecido. Mas até para explorar o desconhecido você precisa de uma bússola. Veja o que acontece no campo da criatividade, que é ainda mais subjetivo. O manual faz algo muito inteligente. Ele detalha os elementos formais da arte, linha, cor, forma, contraste, e contextualiza os principais movimentos artísticos. Para que isso serve? Para dar um vocabulário. Hoje, com ferramentas de IA generativa, como as GANs, que são, de forma bem simples, duas redes neurais que competem entre si para criar imagens cada vez mais realistas ou sistemas que transformam texto em imagem, esse vocabulário é poder. Uma pessoa sem nenhuma formação artística formal pode agora pedir uma imagem que capture a energia frenética do futurismo, com seu foco na velocidade, ou as cores antinaturais do fauvismo. O manual constrói uma ponte entre a intenção e a execução. Essa ponte me parece levar a um destino muito específico, o da imitação sofisticada, ensinar a IA a criar algo no estilo de Van Gogh ou inspirado no cubismo com suas formas geométricas é, na sua essência, incentivar a replicação e não a criação. O manual menciona obras que definiram a história da arte, como o Grito de Munch ou o Guernica de Picasso. O que torna essas obras poderosas? Não é a técnica apenas, é a canalização de emoções humanas autênticas, de contextos históricos únicos. O grito é a materialização da ansiedade existencial que o Munch sentia. Guernica é a dor de um bombardeio. Uma IA pode replicar a estética do expressionismo, mas ela não pode sentir angústia. O próprio livro levanta a questão da autoria. E seguir um manual para instruir uma máquina torna essa questão ainda mais nebulosa. O ser humano se torna um mero operador de um replicador de estilos. A arte genuína nasce da experiência, não de um prompt bem formulado. Eu já vejo essa questão da autoria de uma forma diferente. O que você chama de mero operador, eu chamo de uma nova forma de direção artística. O artista não está mais com o pincel na mão, mas está regendo uma orquestra de algoritmos. A intenção, a curadoria, a escolha final ainda são profundamente humanas. O manual apenas oferece mais ferramentas para essa orquestra. Mas vamos mover a discussão para um terreno ainda mais pessoal: o desenvolvimento individual. A seção sobre o Plano de Desenvolvimento Individual, o PDI, é um exemplo claríssimo de capacitação. Ela parte do antigo princípio socrático, conheça a ti mesmo, e traduz isso em ferramentas práticas, a análise de perfis comportamentais, que o livro divide em dominância, influência, estabilidade e conformidade. Isso dá às pessoas uma linguagem, um framework, para entenderem suas próprias tendências e as dos outros. Isso é imensamente útil para definir metas e navegar na carreira. Entendo a busca por uma linguagem, mas esses perfis que o livro ilustra com personagens como o cérebro para dominância ou Mickey Mouse para influência, correm um risco enorme de se tornarem rótulos redutores. A personalidade humana é fluida, complexa, contraditória. Tentar encaixar alguém ou a si mesmo em uma de 4 caixas pode limitar a autoexploração em vez de aprofundá-la. É quase como astrologia corporativa, sabe? O próprio manual conta a história de um marinheiro que, perdido no oceano, precisava de um plano. O plano era útil, sem dúvida, mas o texto também enfatiza que o autoconhecimento genuíno vem de revirar o seu íntimo, um processo que é muito mais profundo, pessoal e francamente caótico do que um teste de personalidade pode capturar. O mapa não é o território, e um perfil comportamental não é a totalidade de um ser humano. Mas ninguém está dizendo que o mapa é o território. O ponto é que, para quem está perdido, um mapa, mesmo que simplificado, é infinitamente melhor do que mapa nenhum. Todas as ferramentas de autoconhecimento são, por definição, simplificações. A questão é uma simplificação útil? Para a maioria das pessoas que talvez nunca tenham parado para refletir estruturadamente sobre seus pontos fortes ou fracos, um modelo como esse é um ponto de partida transformador. É a primeira luz no processo de revirar o íntimo. A estrutura não substitui a jornada, ela inicia. E a estruturação do conhecimento que a gente vê no manual deve ser encarada assim, como um ponto de partida, não como destino final.
Não, eu concordo que um ponto de partida é necessário. A minha preocupação é com a qualidade do que se constrói a partir dele. Se o alicerce é muito rígido, muito formulaico, o prédio que sobe pode ser funcional, mas raramente será genial. É crucial que, ao apresentar esses frameworks, se reconheça explicitamente os seus limites. A verdadeira maestria, seja nos negócios, na arte ou no autoconhecimento, exige ir além do manual. Exige abraçar a complexidade, a ambiguidade, a intuição, coisas que não podem ser destiladas numa lista de instruções. O manual é excelente para ensinar as regras do jogo, mas a verdadeira inovação, a disrupção, acontece quando alguém entende as regras tão profundamente que sabe exatamente como e, mais importante, por que quebrá-las. Olha, no final, a minha visão é que a estrutura apresentada no manual é um ato de generosidade intelectual. Ela fornece os alicerces, a linguagem e as ferramentas que permitem que muito mais gente possa construir, inovar, se expressar em áreas que antes eram dominadas por uma elite com acesso a um conhecimento muito específico. A originalidade não nasce do vácuo, ela floresce sobre uma base de conhecimento. E este manual ajuda a construir essa base para mais pessoas. E eu concluo que, embora a utilidade prática desses frameworks seja inegável, a gente deve usá-los com um ceticismo saudável. Eles são escadas e devemos usá-las para subir. O perigo é a gente se apaixonar pela escada e se esquecer de olhar para o que existe além dela. A verdadeira jornada começa onde o manual termina. A inovação disruptiva e a expressão autêntica sempre vão exigir a coragem de abandonar o mapa e navegar pelas estrelas da intuição e da experiência. Essa tensão entre a estrutura que capacita e a liberdade que inova é talvez o grande dilema da nossa interação com a inteligência artificial. E um manual como este, ao tentar traduzir o caos em ordem, não nos dá apenas respostas práticas, mas, mais importante, nos força a fazer perguntas essenciais sobre o futuro da criatividade e da autenticidade humana. Exatamente. O valor do material não está só nas ferramentas que ele oferece, mas no debate que ele provoca. Ele nos obriga a questionar não apenas como usamos a IA, mas o que significa criar, empreender e ser humano numa era onde as respostas parecem cada vez mais estar apenas um prompt de distância. A exploração desses temas, sem dúvida, está só começando.